Olá, meu nome é Esté e hoje iremos conversar um pouco sobre um livro que eu li ele um ano passado. Se você viu o vídeo de todas as minhas leituras feitas no ano passado, você vai encontrar ele lá. Mas é um livro que me marcou de tal forma que eu tenho que fazer um vídeo separado, eu tenho que colocar ele aqui bem específico, bem em destaque, para que vocês saibam que ele existe e que ele é muito especial. E esse livro é Guerra Santa, do John Bunyan. Esse livro é um livro que eu demorei para ler, não por conta de dificuldade, não por conta que ele é difícil de entendimento, não, simplesmente porque a cada página era um tapa, né? E aí não dá, entendeu? Aí eu tinha que ler por doses, para que eu não ficasse traumatizado com esse livro. Conhecendo um pouco sobre o autor desse livro, ele é mais conhecido por outros livros, especificamente o Peregrino, um livro que fez mais fama ao redor do mundo. Ele tem outros livros que não é especificamente fantasia ou alegoria, mas é um livro que é uma pegada totalmente diferente. Mas se você quer conhecer a escrita do John Bunyan, pode começar tanto por esse quanto o Peregrino, que também tem vídeo aqui no canal, vou estar deixando no box de descrição e aqui nos cards. E assim, conhecendo um pouco sobre o John Bunyan, ele era um escritor e um pregador cristão batista, e ele nasceu em 28 de novembro de 1628. Então ele vai viver ali entre o meio e o fim do século 17 ali na Inglaterra, onde ele nasceu e faleceu ali com 59 anos em 1688. Então ele teve um período curto, né, de vida, morreu jovem, mas a vida dele era não confusão, mas era entrar e sair de prisão. Na Inglaterra, principalmente na época dele, não podia pregar sem ter documentações, pregar o evangelho. E ele não ligava para isso, ele não tinha isso, ele simplesmente queria pregar o evangelho. Então ele acabou sendo preso várias vezes pelo governo, e ele ficava 1 ano, 6 meses, 2 anos, até que das suas últimas prisões, que é onde ele até mesmo escreve o Peregrino, ele ficou preso somente 12 anos. Então assim, desses 59 anos, eu acho que grande parte dele foi na prisão. Esse livro a pegada vai ser um pouco diferente do Peregrino. Então, se você já leu o Peregrino, você já vai entender um pouco como que o John Bunyan, ele escreve a questão da salvação, da questão da criação, a história bíblica dentro de uma fantasia, dentro de uma alegoria. Mas aqui vai ser mais alegórico, não tão fantástico, igual o Peregrino. Vamos um pouco sobre essa edição. Essa edição, eu acredito que aqui no Brasil só tem a dele, porque eu não achei outra edição. Guerra Santa vai ser, então, publicado pela editora do Pão Diário. Então, essa que eu tenho aqui em mãos é a primeira edição de 2022. As páginas são amareladas, é bem tranquilo ler o livro dele. Assim, tem figuras, tá entendendo? A gente começa a aprender a valorizar certos detalhes que antes a gente não aprendia, que a gente não tinha. Como, por exemplo, figuras. Tem várias figuras muito lindas, tá? Eu gostei muito das figuras. Esse livro que eu estou em mãos, ele tem 361 páginas. Não tem orelha. Se você é meio chato com essas coisas, ele não tem orelha. Mas ele é uma edição normal, tem um tamanho considerável. Ele, né, 300 páginas, ele tem um breve peso ali, mas ele é uma edição que eu achei maravilhosa. Tem, se eu não me engano, os quadrinhos dele, eu já não sei se é feito pelo Pão Diário, mas eu peguei essa edição aqui, que é escrita mesmo. A tradução dessa minha edição foi feita pela Daisy Fontoura. É um livro confortável, é um livro que dá pra, assim, ler tranquilamente em qualquer ambiente. Tem a versão no Kindle, se você quiser, vou estar deixando aqui no box de descrição, tanto a edição física quanto do Kindle, para você tendo acesso, mas assim, nenhuma delas você vai perder a experiência. Eu acho que só o fato de ter desenho me motiva. Indo um pouco mais sobre o livro mesmo, eu acho que a gente vai só por etapas aqui, só pra gente conseguir entender. Esse livro, ele chama Guerra Santa, mas se a gente abrir o livro, a gente vai ter então um subtítulo, Shaddai contra Diabos. Então a gente já vê que essa Guerra Santa, os dois lados foram definidos, que é o lado de Shaddai e o lado de Diabos. Eles vão fazer no início, os próprios editores vão nos dar uma apresentação dessa obra, porque a obra ela é um pouco diferente do Peregrino. O Peregrino, ela tem mais essa ideia, a gente vê a vida dele até a salvação, né? A gente vê ele fazendo a jornada, a caminhada para a salvação. Isso é o Peregrino. Já aqui, ela é um pouco mais complexo nessa forma de o que ele está apresentando. Na apresentação, a gente vai ver que tipo de leitura que a gente vai estar fazendo. E
E aí eu recomendo você ler essa apresentação para que você vá conhecendo o território e não gaste tanto tempo tentando entender o que tá acontecendo na história, ao mesmo tempo que não é tão difícil assim pra gente. Mas o que acontece? Esse livro em específico, como os próprios editores vão falar, ele vai ser colocado na categoria alegoria. Eu vou trazer uma definição bem breve para você do que é alegoria, para você poder então entender por que às vezes vai ser meio estranho algumas coisas, mas a gente vai tirando um significado daquilo. No dicionário que eu tenho aqui em casa, vai dizer que alegoria é exposição de um pensamento sob forma figurada, ficção que representa um objeto para dar ideia de outro, forma de metáfora que significa uma coisa nas palavras e outra no sentido. O que seria a alegoria neste texto aqui? No livro ele vai se tornar físico pra gente de uma forma diferente a história da Bíblia. Ele vai pegar toda a Bíblia e vai mudar a forma que ele vai apresentar a história bíblica, a criação, a queda do homem, aí você tem a queda do próprio Lúcifer, a queda do homem, o plano de salvação e a salvação. É isso que o John Bunyan ele vai trazer nesse livro. Esses temas da Bíblia, que é essa sequência. A gente tem a queda de Lúcifer, nós temos a criação, nós temos a queda do homem e a gente tem então o plano de salvação, que aí a gente vai ver ali Jesus vindo, salvando. E aí nessa apresentação eles vão colocar da seguinte forma que essa alegoria, esse livro vai apresentar personagens fictícios para apresentar um mundo real e conceitos filosóficos. Aí vai falar que essa obra retrata de forma didática temas mais aprofundados da área da teologia, de um formato de narração alegórico. Então a gente vai ver questão de a doutrina do pecado, a doutrina da salvação, do estudo do homem, o fim dos tempos, todos esses tópicos dentro do cristianismo, dentro da Bíblia, que é estudado, ele vai apresentar nessa história de uma forma bem tranquila, mas dentro da categoria que ele escolheu, que é alegoria. Nós vamos então, logo depois dessa apresentação, a gente tem um texto do John Bunyan, é meio que um poema, né, fantástico dele, e assim, é maravilhoso. E aí ali nesse texto, nesse poema fantástico do John Bunyan, você começa a entender e reconhecer o território que a gente vai estar entrando dentro da obra antes da gente ler realmente a história. Se você não se sentiu confortável dentro do que ele colocou nesse poema, não conseguiu compreender, respira, tenta reler ou inicia a história com cuidado para que você não venha tirar conclusões erradas ou, ao contrário de estar ajudando você dentro da sua fé, dentro da sua crença ali, ele te trazer confusão. Então, se você não conseguiu compreender, descansa, conversa com alguém, veja esse vídeo, e aí você vai e recomeça e tenta de novo com essa nova bagagem. A gente vai ter essa apresentação dos editores, essa carta do próprio autor pro leitor, e aí a gente vai começar a história. Ela vai ter 19 capítulos. A história toda é somente 19 capítulos. Os capítulos não são tão grandes. E o que vai nos contar a história de A Guerra Santa? O que é essa história? O nosso narrador, quem vai nos contar essa história dessa Guerra Santa que aconteceu, vai ser um viajante, um cara que gosta de viajar por aí, e ele viajando, ele consegue então chegar nessa cidade, nesse continente que ele vai chamar de o universo. Então, universo é o continente. Deu pra entender como é que a alegoria vai começando? Eu vou explicar, calma que a gente vai conseguir, tá? Calma que você vai entender. Dessa forma, o John Bunyan vai nos contar um pouco sobre esse universo. Esse viajante, ele então consegue chegar nesse continente universo, que é muito bonito, que é muito conhecido. E dentro desse continente universo, a gente vai ter algo muito... Ele vai fazer muito, muito legal o que ele vai colocar, que ele vai descrever assim. Ele vai conhecer o continente universo, que é um país muito grande e espaçoso, que fica entre dois polos e exatamente no meio de 4 cantos do céu. É um local com muita água disponível, ricamente adornado com vales e montanhas esplendidamente situados, e em sua maior parte, pelo menos onde eu estava, era muito frutífero, bastante populoso e com um ar aprazível. Essa é a descrição que ele vai colocar desse continente, desse país, né? A gente tem que sempre lembrar, temos esse ponto alegórico na história. Então a gente vê que o universo pra gente é tanto as galáxias quanto a Terra, todos os planetas, e aqui ele vai colocar toda essa criação de Deus como sendo um continente, um país em específico.
ok? Aí a gente vai entender que nesse país, nesse local, universo, a gente vai ter uma cidade que é muito bonita e eles até falam que ela é gentil, a cidade, que se chama Alma Humana. Então essa cidade se chama Alma Humana, sempre lembrando da alegoria. Nessa cidade ele então vai descrevendo pra gente essa cidade, como que funciona esse país, como que funciona esse continente. E aí vai ser muito legal que aí ele vai falar assim, ó, baseado em vários registros, né, como ele é um viajante que estuda sobre os lugares que ele viaja. E baseado no que ele conseguiu encontrar, o primeiro fundador dessa cidade, dessa cidade alma humana e construtor chama-se Shaddai. E ele a edificou para o seu próprio deleite. Ele a fez o reflexo e a glória de tudo o que havia criado, até mesmo da mais bela criação, acima de tudo o que construíra naquele país. A gente sabe que a alegoria é o quê? Nós, seres humanos. A gente sabe que dentro da criação ali no Jardim do Éden, né, a gente tem a criação da terra, da divisão do mar, das águas, da terra com os céus, dos luminares, o sol e a lua. Nós temos toda essa criação, mas a cereja do bolo da criação é a criação do homem e da mulher. E aqui ele vai fazer essa alegoria com o quê? Com uma cidade. Aí, entendendo que a alegoria é fazendo referência ao ser humano, à criação do homem, a cidade ela vai ter nome, os portões dela e os locais da cidade têm nomes relacionados aos 5 sentidos. Os portões têm relação aos 5 sentidos do homem. Então nós temos o portão audição, o portão visão, o portão paladar. E esses são os nomes dos portões da cidade. As pessoas que moram na cidade, elas vão ter então nomes de personalidades, até mesmo de características, e seja ele, a pessoa, ela altruísmo, é o nome de uma pessoa lá dentro da sociedade ali que foi criada, de alma humana, da cidade alma humana. Temos altruísmo, nós temos ali benignidade, nós temos aí, e aí a gente vai vendo tudo isso. E aí o Shaddai, que é o rei desse país, universo, e construiu essa cidade, alma humana, ele vai ter um filho que se chama Emanuel. Acho que dá pra entender, né, gente? Shaddai, Deus Pai, né? O filho Emanuel, fazendo referência a Jesus. E nós teremos sim o Espírito Santo, mas nós vamos esperar um pouquinho, que nós vamos conversar um pouco com ele depois. E aí, ele é muito engraçado que ele vai começar a contar então a história da queda do próprio Lúcifer e a criação desse inimigo maior que vai ser o Diabolos, porque o livro vai ser Shaddai contra Diabolos, então é Deus contra o diabo. A gente vai ver a história do Diabolos, a queda dele. Ele era uma pessoa que trabalhava, que estava ali no reino, que ele era importante dentro do reino, mas ele olhava para Shaddai e falava que não, é o que ele é, eu quero ser ele. Eles vão até falar que ele era tão importante, porque ele ali era meio que um príncipe dentro do reinado ali. E ele vai falar, ó, Diabolos era um notável e vigoroso príncipe, e ao mesmo tempo pobre e miserável. Quanto à sua origem, no início era um dos servos do rei Shaddai, escolhido e colocado pelo rei no lugar mais elevado e poderoso. Sim, foi posto em principados que pertenciam ao melhor dos territórios e domínios de Shaddai. Esse Diabolos foi feito estrela da manhã. Gente, vocês estão pegando o tamanho do negócio. E tinha um lugar de destaque. Isso lhe trouxe muita glória e lhe deu fulgor, um dividendo que deveria ter contentado seu coração lucífero, se esse não fosse insaciável e extenso como o próprio inferno. E aí a gente vai ter então essa descrição de Jesus, do filho Emanuel. Ele vai ser o príncipe e a cidade, a alma humana, vai ser dada para ele. Essa cidade que é a pérola vai ser dada, meio que vai estar sob o poder do príncipe Emanuel. E aí, esse Diabolos que foi expulso do reino porque ele desejou estar no lugar de Shaddai, ele então decide, ele olha para a alma humana, essa criação e essa construção que a gente leu aqui, que fala que é o reflexo de toda a glória de Shaddai, que é a cereja do bolo, que é o diamante de Shaddai, é onde ele realmente
se esforçou para criar aquela cidade e ser a melhor. Diablos entende então que ele tem que atacar essa cidade, porque se ali é onde que Shaddai tem o seu coração, ele se importa muito com essa cidade, ele tem esse valor muito grande com essa cidade, é lá que ele vai atacar. Então Diablos vai começar então a atacar a alma humana. E aí a gente vai ver então a queda do homem. O primeiro ataque que a alma humana sofre é então a queda do homem. Essa queda onde que o pecado entra dentro da cidade. O pecado entra, o Diablos entra. Diablos, ele tem um exército que eu achei um nome muito legal. É um exército de diabolianos. Esses diabolianos, eles são a representação, é a alegoria dos pecados. Então, os nomes desses diabolianos vai ser relacionado a pecados. Então, hipocrisia, a gente vai ter... Gente, tem uns nomes assim... Você tem as pessoas mais assim... Eles vão utilizar realmente nome de demônios mesmo. Então, não se assuste se você ler ali um Beelzebub, é porque ele está utilizando esses demônios mais conhecidos para ser lideranças do inimigo e também para que você entenda algumas coisas. Então, por exemplo, um diaboliano que vai existir vai ser ceticismo, o ateísmo. Esses são esses são os diabolianos. Então, tudo que... E aí, eu quero entrar em questão especificamente porque, sim, ele vai colocar aqui a trindade, tá? Deus Pai, que é Shaddai, é o rei. O filho do rei, que é o príncipe Emanuel. E aí a gente vai ter, então, o Espírito Santo, que no livro ele vai ser apresentado um pouco mais à frente, mas ele vai ser, então... Eu amei a tática utilizada pelo nosso autor, que vai falar assim, é uma pessoa com não menos qualidades que meu pai e eu. Ele é o Lorde Secretário Executivo da casa de meu pai, pois é ele quem dita todas as leis de meu pai. É alguém completamente versado em todos os mistérios e no conhecimento desses mistérios. Do mesmo modo que meu pai e eu. Na verdade, ele é da mesma natureza que nós dois. E ama, é fiel e se preocupa com a alma humana, tanto quanto o pai e eu. Então ele vai falar aqui as funções desse Lorde Secretário, que ele vai falar assim, ele será o principal mestre entre vocês, uma vez que ele... E somente ele pode ensinar-lhes claramente em todas as coisas elevadas e sobrenatural. Mostrar como é o coração de meu pai. Então a gente vai ver esse Lorde Secretário, quando a gente vê os nomes, a gente pode achar que está havendo uma hierarquia. Mas o próprio autor vai fazer questão de deixar bem claro que não existe nem maior nem menor. É somente uma forma para que a gente possa entender. E que o Espírito Santo, ele é semelhante ao Shaddai e o príncipe Emanuel, e que ele é o que testifica tudo que Shaddai fala, tudo que Shaddai acredita e quem é Shaddai, e também o que é o filho, o que é o Emanuel, o que é o príncipe, o que ele acredita. Que é o nosso Espírito Santo, né, gente? Que o Espírito Santo, ele é o que testifica tudo que o Senhor fala. Ele é o que está aqui para nos direcionar, para nos mostrar e para nos direcionar e ficar nos mostrando o verdadeiro caminho, comunica conosco. Então, assim, de certa forma, não é um livro muito difícil de entender as alegorias. A questão é que ele vai ser bem bíblico. E aí, o que eu quero dizer com isso? Por ser uma alegoria, às vezes a gente vai demorar para pegar, você pode demorar para pegar uma referência. Eu tive algumas dificuldades para pegar, tá, de onde que ele tá tirando, o que pode ser. Não quer dizer que seja, ou não sei, ou às vezes eu saí sem entender algumas coisas. Não se preocupe, pode acontecer de você não entender 100%, mas você tem que entender a grande parte dessa história. Então, entenda que essa história em específico, com todos esses personagens que a gente comentou, com todas essas alegorias relacionadas à Bíblia, esse livro vai ser como se fosse uma nova versão de uma Bíblia. Falando grotescamente, tá? Para que você não fale que eu tô falando que isso aqui é uma Bíblia. No sentido de que a gente vai ver, então, tudo que acontece na Bíblia. A alma humana vai ser a alegoria que o John Bunyan vai fazer de nós, seres humanos. Então, quando você estiver lendo, quando você vê um cidadão de alma humana tomando determinadas atitudes ou tomando certas decisões, a alma humana sofrendo algum ataque, ela não tomando decisões e você falando, meu Deus do céu, se imagine no lugar, se coloque como sendo alma humana. Você, eu, nós somos alma humana. E que nós estamos constantemente sofrendo esse ataque do inimigo. E se não
firmarmos o nosso caminho com Deus, a gente vai sofrer esse ataque e ele vai acabar entrando. E aqui é o que a gente vai ver, essa guerra santa vai ser isso. A alma humana vai cair, que é o homem vai cair. E aí vai acontecer o quê? Vai acontecer um período onde que o pecado vai entrar e vai se alastrar e vai acabar com a alma humana. E até o momento que Emmanuel fala, não, eu vou lá resolver. Porque eu tô vendo que eles não vão conseguir resolver sozinhos, então eu vou lá. Então a gente vê aqui o quê? Jesus, a gente não ia conseguir realmente conseguir fazer o necessário para ter a salvação e voltarmos a conviver com o nosso Deus, a ter uma intimidade com Deus. O sacrifício necessário só foi feito por Jesus. Então Jesus desceu até nós, veio até nós e se tornou a nossa salvação. A gente vai ver então esse príncipe Emmanuel aqui indo à cidade humana e guerreando mesmo. A gente vai ver guerras, cenas de guerras, mortes e mais mortes, representando essa batalha e esse objetivo de que Jesus ele veio para salvar. Então, e aí quando Jesus chega, quer dizer que acabou? Não. Quer dizer que a partir do momento que Jesus entrou e tomou posse, a alma humana agora tinha uma oportunidade de se livrar do senhorio de diabos e de ter uma vida melhor e de ter mudar a sua realidade. Mas sabemos que não é assim. Eu e você que somos cristãos, sabemos que não é assim. Que a gente vive cada dia o seu mal e vive cada dia uma dificuldade, um desafio, seja ele na vida normal ou na vida cristã. A gente tá ali e vem as tentações, vem várias coisas. A gente vai ver aqui, então, esses ataques, né, que os diabolianos irão fazer, seja pequeno, seja conquistando pessoas a favor dele, corrompendo outras pessoas. E ali a gente vai ver de uma tática de guerra, aqui no livro, o que acontece no dia a dia, na nossa vida. E aí a gente vai ver até o final, que é essa guerra santa, que seria então essa guerra maior, essa grande guerra, que é quando Jesus fala, quer saber? Eu vou acabar com isso. Eu vou terminar, vou acabar, nós vamos acabar com tudo e vamos libertar. A alma humana decidiu, ela não quer ficar mais com diabos e nós iremos então exterminar esse inimigo da face da terra, esse inimigo da cidade, para que a gente possa ter a cidade de volta e conseguimos viver tranquilamente. Até que a gente então vai ver essa guerra final, onde que Jesus com o seu exército, ele irá então acabar com o inimigo. A gente sempre ele vai citar no finalzinho falando, olha, os diabolianos sempre continuando tentando, mas nós da alma humana entendemos que nós não somos deles, a gente é do Rei Shaddai, nós estamos com o Rei Shaddai e o Príncipe Emmanuel. A alegoria desse livro não é tão complexa, se a gente for colocar assim, as principais alegorias, para você entender os personagens principais, o que é que está sendo colocado. Mas o desenvolvimento, ele pode pegar, ele me pegou algumas vezes. Então uma dica que eu vou dar é, se você tá lendo e você falou, nossa, tá demais, pare e descanse. Eu demorei, foi mais de 7 meses, tá? Para eu terminar de ler esse livro, mas é um livro que você tem que se respeitar, tá? Você tem que olhar, se você não conseguiu, para. Se 2 páginas para você é cansativo, para. Processa as informações, tudo que foi dado naquelas páginas. Quando você se sentir confortável, você volta. Porque eu acredito que a experiência vai ser interessante. A experiência importante é você entender a mensagem que está sendo dita. E aí, outra coisa é entender que é uma alegoria a história da criação, da queda do homem, o plano de salvação, principalmente. Então, a maior parte desse livro aqui é o plano de salvação. Você tem que ler a Bíblia, gente. Não adianta. Você tem que ter lido a Bíblia. Aí você fala assim, tem que ser a Bíblia toda? O recomendável é a Bíblia toda. O recomendável, porque ele vai fazer referência de Apocalipse aqui, tá? O recomendável é ler a Bíblia toda. Se você não leu a Bíblia toda, quer dizer que você não pode ler? Não quer dizer isso. O que eu quero dizer ao menos leia Gênesis, porque é um livro que introduz tudo, tanto as alianças, tudo, o início do plano, é onde que é apresentado pra gente o plano de Deus para nós, em quesito da salvação. Leia os evangelhos que é muito importante. E aí, todos eles, por favor, não esqueça, leia os 4 evangelhos. Eu não vou recomendar Apocalipse, porque Apocalipse é meio assim demais. Mas leia Atos. Então é Gênesis, Mateus, Marcos, Lucas, João e Atos. Leia esses cinco livros, tá?
6 livros. Eu preciso que você leia esses livros. Se você não leu a Bíblia toda, faça questão de ler esse Gênesis, Mateus, Marcos, Lucas e João e Atos completos antes de você ler esse livro, tá? Por que que eu falo isso? Porque aqui a maior parte desse livro vai ser direcionado para a obra da salvação, que está ali nos evangelhos, e Atos é porque para algumas discussões da igreja, alguns pontos da criação da igreja, que o próprio autor vai colocar aqui de uma forma mais alegórica, né, mais metafórica aqui, para que você não fica meio que, ai meu Deus, mas isso aqui não é, isso aqui tá errado. Não, tá, ele tá na Bíblia, tá? Tá na Bíblia, acredita, tá na Bíblia. E Gênesis, porque é Gênesis. O próprio nome diz, Gênesis, o início de tudo. Obrigado, né? O início de tudo é tudo mesmo, é a criação, é a questão das alianças, é o que Deus é o que vai fazer com que o plano de salvação aconteça, ok? Ao mesmo tempo, compreenda e aceite que você talvez não vai entender todas as referências, todas as alegorias, todas as metáforas que serão feitas nesse livro. E tá tudo bem. Tá de boas, tá tranquilo. Fica de boas, fica tranquila que você é inteligente. Você tá entendendo o que é preciso. Não, se você quer entender tudo, faça uma releitura. Mas entenda que uma leitura somente, a sua primeira leitura, não vai pegar tudo que esse livro tá dizendo. Eu estou falando porque eu sei, porque eu fiz uma leitura e eu sei que eu não peguei tudo. O que eu peguei já foi chocante pra mim, então se eu pegar tudo, meu Deus. Eu acho que é isso. Esse livro é de uma forma bem divertida, de uma forma bem intrigante. Até mesmo se você já leu Crônicas de Nárnia, tem ali uma certa semelhança. Essa forma de divertimento, de descontraído, mas não tirando a seriedade do que está sendo discutido. Então a gente vai ver de uma forma totalmente diferente como que você estivesse vendo um filme, mas não tira a seriedade do que é que está sendo discutido. Imagina isso como um instrumento de evangelização ali na época. É um livro muito bom, eu gostei muito, eu recomendo. Então não perca seu tempo. Se você tá procurando um livro cristão, uma alegoria, uma fantasia, algo que, né, não perca tempo. Vá lá, lê Guerra Santa, O Peregrino, Crônicas de Nárnia, pega esses livros e leia, que você vai ser muito feliz. Vai valer muito a pena. É um livro muito bom, eu recomendo, acho que vale a pena, entendendo, dê o seu tempo, entenda as suas limitações e simplesmente divirta-se e aproveite essa leitura, que é uma leitura que vai incomodar. É um livro que eu acho que ele é para incomodar, tá? Ele é um livro que vai cutucar naquela ferida e não é para te fazer mal, é simplesmente para talvez até mesmo te alertar de algo, te relembrar de algo que precisa ser tratado, ou até mesmo para te mostrar que você precisa ser tratado de algo que você nem sabia. De você ver que tem certas discussões, certas coisas que a gente conversa dentro do mundo cristão hoje em dia, que no século XVII também tava. Então não é novo, não é novidade, não é algo, ai meu Deus, hoje acharemos a solução. Não, tá se não antes do século XVII, entendeu? Só mudou o tempo, então eu acho que é algo muito legal. Eu recomendo. Se você gostou deste vídeo, desse livro, se você já leu, deixa aqui nos comentários. Se você nunca leu, não esqueça, veja esse vídeo, leia e depois comente aqui o que você achou. Não se esqueça de inscrever nesse canal, que é muito importante. É a forma que eu sei que vocês estão gostando e de que tá valendo a pena fazer esses vídeos. E não se esqueça de divulgar para os seus amigos, pedir para que eles se inscrevam também, curtir esse vídeo que é muito importante. E a gente se vê então no próximo vídeo do canal.